Olá! Na longa tradição da espiritualidade de Israel, logo após o período do exílio, quando os judeus estiveram cativos da Babilônia, surgiu a figura do profeta. Os profetas eram uma espécie de consciência coletiva. Eles falavam contra a injustiça, contra o desprezo que os judeus tinham muitas vezes pelo pobre, pelo indefeso, que representavam na cultura judaica, eram representados pelas viúvas e pelos órfãos. E quantas vezes na história de Israel, profetas se levantaram contra, denunciando que muitas vezes o culto, a liturgia, estava substituindo o verdadeiro cuidado que o judeu deveria ter por aqueles que eram indefesos na sociedade. O profeta muitas vezes é entendido e compreendido como aquele que é o porta-voz de Deus. Talvez seja essa a compreensão mais comum que nós temos do profeta, o que fala em nome de Deus, o porta-voz de Deus. Mas houve um pensador judeu, um rabino que eu gosto muito dos seus escritos, Abraham Joshua Heschel, que na sua tese de doutorado ele tratou a questão do profeta por um outro ângulo. Ao invés de tratar o profeta como aquele que é o porta-voz de Deus, portanto, aquele que faz o que na teologia se chama de antropomorfismo, quer dizer, ele vivencia, ele encarna o que, na verdade, é um sentimento divino, o Heschel mudou o foco e disse que o profeta ele faz, na verdade, um teomorfismo. Ele sente em si as dores de Deus. E daí a tese do Heschel é que a principal virtude do profeta era o pathos divino, P-A-T-H-O-S, pathos, que significa ser empático, quer dizer, vivenciar, tomar sobre si. O profeta desenvolvia uma intimidade tão grande, mística com o próprio Deus, que ele vivenciava, ele experimentava, ele encarnava a dor de Deus. E qual era a principal função do profeta? A principal função do profeta era a da denúncia. E se ele denunciava, há duas vertentes aí que eu acho que são importantíssimas para nós entendermos, porque eu creio que uma das grandes necessidades da nossa espiritualidade moderna ou pós-moderna, como queiram chamar, é resgatar um pouco dessa espiritualidade profética. Que diz o que a espiritualidade profética? Primeiro, diz que a realidade não é para ser assim. O mundo não é para ser do jeito que deveria estar. Ele está numa rota contrária, ele saiu do trilho. O mundo, a existência, está, na verdade, vivendo fora do propósito original de Deus. Daí a denúncia profética. Não era para ter sido desse jeito se nós não tivéssemos tomado aquele atalho, se nós não tivéssemos errado daquela vez que fizemos assim o assado. Então o profeta ele nos mostra o seguinte, que não há essa relação de necessidade entre os fatos e a vontade divina. Não. Os fatos e aquilo que vemos não necessariamente refletem a vontade divina. Pelo contrário, os fatos e aquilo que observamos podem ser um assinte, podem ser uma demonstração de que o que estamos fazendo é uma rebelião aberta contra aquilo que Deus intencionalmente pensou para nós. Então, nós precisamos de uma voz profética para nos dizer, por exemplo, que o rio que está poluído e ficou podre, ele não é da vontade de Deus. Que o beco onde os traficantes estão vendendo crack, aquilo não é da vontade de Deus. Que os SUS em que os pobres têm que esperar horas e horas para serem atendidos, não deveriam ser daquela maneira, e não é para ser dessa maneira que a falta de urbanização de uma cidade a faveliza. Não é da vontade de Deus. Daí a denúncia profética. E é muito necessário que isso seja resgatado, porque eu acredito que Cristo, quando veio ao mundo, ele veio exatamente dentro dessa tradição profética, de dizer, olha,
a vontade de Deus não está sendo cumprida. E que é necessário que homens e mulheres comecem a vivenciar e comecem a mostrar lampejos de como deveria ser a vontade de Deus. E em segundo lugar, o profeta é aquele que mostra um outro futuro possível. Não era para ser desse jeito, agora, e se nós mudarmos a nossa rota hoje, o futuro pode ser alterado. Nós podemos construir um novo futuro. Por isso é que Paulo diz com todas as letras e com todas as palavras que aquilo que o homem semear, isso certamente ele colherá. O futuro ele não é inexorável. O futuro é produto das escolhas e é produto daquilo que nós semearmos hoje. Daí uma comunidade profética, homens e mulheres vivendo esse profetismo bíblico, eles começam a construir um futuro diferente, não trágico, mas cheio de esperança. E o que vale para uma realidade global, para uma macro-realidade, vale também para a sua vida pessoal. Se você começar a viver e a experimentar essa realidade de que o futuro seu não está inexoravelmente escrito e que você pode mudar através das suas atitudes, através daquilo que você semear aqui na vida, é possível pensar com um futuro diferente e com uma história diferente. E é esse o nosso desejo para você, para a sua casa, para o nosso país, para o mundo e para a geração que vivemos. Deus abençoe.